Bendito, louvado seja. É o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja. É o Rosário de A Maria. nossa abordagem É o Rosário de Maria. é uma oficina mais interdisciplinar que abrange primeiro a técnica do ensino fundamental. Dá para ser usada também no ensino médio. É, adaptando dá para ser usado no ensino médio. Tá, bom, fazer uma explicação mais geral aqui primeiro de onde é que é a África e de onde é que ela se localiza. Né? Dá para se dizer, né, assim, que a África está no centro do mundo, se a gente for usar esse tipo de mapa mundi. Né? E as primeiras civilizações humanas se desenvolveram a partir da África. Tanto é que a gente tem o maior exemplo, assim, tirando a questão aqui da Mesopotâmia, que é aqui a região onde fica o Iraque, foi o Egito. Né? Quando se fala em África como berço da humanidade, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o Egito, e o Egito também conseguiu se desenvolver bastante pelo fato de ter o rio Nilo, né? Que aí facilitava bastante a questão de agricultura, né? E de irrigação. Né? Então toda a civilização egípcia se desenvolveu ao redor do rio Nilo. Né? E também a partir daí os povos africanos, né, eles também começaram a migrar para outras regiões do mundo. Né? Mas todos partiram da África. Né? E se a gente for pegar e for juntar os continentes aqui, que daí essa parte aqui da América se encaixa com essa parte aqui da África, né, essa parte aqui da América do Norte se encaixa com essa parte da Europa e da África. Então, há muito tempo atrás, antes dos continentes terem essa formação que se tem hoje, se tinha um único bloco, e aí, o nome desse bloco se dava o nome de Pangeia. Né? E as primeiras civilizações humanas se originaram daí a partir da África, né? Principalmente nessa região mais central. E vale ressaltar que hoje em dia a África é um continente diversificado pela questão da colonização e de várias etnias e línguas que existem ao todo dentro do continente. E também é um continente que tem bastante recursos naturais e minerais. Né? O que se diz com relação aos problemas da África é que a questão não é nem tanto a falta de recursos, mas sim o modo como eles são trabalhados. Tem países que nem Angola, que se localiza aqui, que foi colonizado por Portugal, que tem bastante petróleo. Né? Então, só que o que se comenta é que esse petróleo, às vezes, ele acaba sendo mal utilizado. Então, ficam concentrados todos os recursos nas mãos de poucas pessoas. Por isso, as grandes desigualdades sociais que existem no continente africano. Então agora a gente vai fazer uma atividade de motivação, se a gente conseguir fazer, não vai fazer um círculo perfeito, mas aqui no meio, assim, todo mundo ficar em círculo, de pé, por favor. Não vai ficar perfeito, calma. Eu vou distribuir, gente, um poema que vai ser trabalhado em duplas, tá? De repente, vocês dois podem trabalhar? Ah, ok. É nós duas. Ok. Pois é. Eu tô sozinha, eu vou. Eu tô sozinha. Só. Faz um trio. Pensei que não tivesse material. E agora então eu vou ler para vocês, depois a gente pode fazer uma leitura junto, que é uma historinha que fala sobre o jogo. A mãe cantava baixinho, o menino tão pequenino, mexia pra lá e pra cá, no ritmo da cantiga tão antiga. Todo mundo dizia que ele dançava desde que morava na barriga dela. Jongo, Congo, África, batuque, requebra zabumba. Requebra, menino, não deixa quebrar saudades de lá. É noite de festa, o menino cresceu. Crianças nasceram, a liberdade explodiu. Nosso povo dançando ontem e hoje, requebrando, requebrando, ao som do batuque no meio da roda. É jongo, é Congo, é África, é Brasil. Bom, o jongo veio dos
de uma roda, com tambores, e tinha um jongueiro que fazia as pontos, que chamavam, as cantigas. Daí, geralmente, vinha um casal no meio deles, dançavam com brigadas, sapateavam e gingavam. Quando acabou a escravidão, eles foram geralmente para o morro, e lá que foram criadas as primeiras escolas de samba. E agora a gente pode ler então conjuntamente. Pode ser? A mãe cantava baixinho. Cantava baixinho. Não vai ler conjuntamente. Quem sabe a gente faz assim então? A gente faz um swing. Começa lendo e aí vai lendo cada um uma frase. Por favor. Mas como é que Pode ser. a mãe cantava baixinho. O menino tão pequenino. Mexia para lá e para cá. No ritmo da cantiga. Tão antiga. Todo mundo dizia. Que ele dançava. Desde que morava. Na barriga dela. Jogo. Congo. África. Batuque. Requebra. Zabumba. Requebra, menino. Não deixa quebrar. A saudade de lá. É noite de festa. É noite de festa. O menino cresceu. Crianças nasceram. A liberdade explodiu. Nosso povo dançando. Ontem e hoje. Requebrando. Requebrando. Ao som do batuque. No meio da roda. É jongo. É Congo. África. É Brasil. Sobre. Agora, assim, porque é um círculo, né? Que a gente geralmente explica para as crianças que um círculo não tem início nem fim, né? Então, por isso que geralmente a gente faz um círculo para fazer essas atividades que é onde todo mundo consegue se enxergar, que não vai ficar perfeito, né? Porque é um círculo oval, uma elipse. E também porque o jongo ele é dançado assim. Então, agora eu vou entregar um papelzinho para vocês. Não prestou atenção. Não. Então a dinâmica agora é assim. Enquanto vocês enrolam um papelzinho assim, não comecem ainda, tá? Enquanto vocês enrolam o papelzinho, vocês têm que falar coisas que lembrem a África. Pode ser palavra ou uma frase, mas só pode terminar de falar quando o papel acabar. Tá? Mas é muita palavra. Depende do ritmo que tu vai enrolar o papel. Aquelas velhas. Os dois sabe da África. Aí a gente lembra que a África é um continente, né? E não a Tá, vamos começar então. Então, pode começar por aqui agora. Ai, meu Deus. Pode começar. Tá, então começa aí. Deserto. Girafa. Ai, eu tenho que ir falando? É muita palavra. Mas olha, mas é só enrolar rapidinho. Deserto. Deu. É isso. Pode ser assim? Leão. Gira. Girafa, animal, deserto, África, negritude, candomblé. Deus? Nigéria. Ai, meu Deus. Danças, cultura, Não treme, não treme. animais selvagens, Deserto, areia, Nigéria também, animais, negritude, pessoas, religiões, mitos, histórias, acabou. Pode repetir também? Não pode repetir. faz um apanhado. Então eu vou puxando um de cada um. Eu repetir. Hã? Não repetir. Agora. Eu não lembro que os outros falaram Candomblé, mesmo, pode falar. então Faz um apanhado. os orixás, as danças, o jongo, o congo. A girafa, Deus. Vai, vai, vai.
muitas culturas, muitas línguas, muitas doenças, muitos animais, maratonas. Ele tá pensando não rola. Quando pensa, não enrola. Negros. Sim. Dialetos, religiões, mitos, animais, civilizações e estados. Aí, diversidades, culturas, animais, exuberância. E deu, acabou. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu ver. África, culturas. Ai, não tá rolando, pô. Culturas, diversidade, marcas de nação, pedras preciosas, ditaduras, governos repressivos, história própria, Chimamanda Adichie. O que mais, meu Deus? Berço das civilizações, Egito. Oi? Faraós. O que mais, meu Deus do céu? É do lado do Oriente Médio. Acabou. Egito, múmia, pirâmide, areia, culturas, religiões. Ai, meu Deus. Culturas, miscigenação, animais, países. Ai, meu Deus, que difícil. O que vocês falaram? Não lembro mais. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Não consigo pensar. Dificuldades. Povo guerreiro e eu acabei. Tá, tô sozinha. Povo, religião, árvore, animais, fome, crenças, cultura. Que papel grande. Nossa, eu não quero repetir. Deixa eu ver. Deserto. É, deserto. Acabou. Então, para vocês verem como apareceu aspectos positivos da África e aspectos negativos. Então, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre vários países. Distribuem para cada. Daí vocês façam duplos, por favor. Cada dupla vai receber um país. Pode ser um trio daí, se não der uma dupla, faz um trio. E aqui eu vou botar o sorteio. Calma. Sim. Pode ir para o oráculo. Tá. Vocês sabem quando. Tá, agora sim. Trios, daí cada um lê sua dica. Depois vocês vão até o mapa. Vocês vão olhar o número no mapa do jogo. E vocês vão tentar descobrir onde é que está o país no mapa mundi. Entenderam? Sim, tem um número. Daí vocês olham o número no mapa do jogo de baixo e depois procurem no mapa mundi. Pode ir? Pode. Lê sua dica. Todo mundo. Sua capital é Maputo. Achei. Nesse país fala-se o português. Achou? Achei. Qual é o país? Suazilândia. Perguntar isso? Não, não é esse. Não é esse? Não. Qual é o número? Você disse? Ela que leu. Ela que mostrou. Qual é o número? Qual é o número? Aonde? É um país que contém o lago Chad. É Líbia? É Líbia? Não, não é Líbia. O nome do Gente, é óbvio que é Líbia.
Ah, não, tá, ele tá num número, mas tá aqui debaixo. É o país Chad. Isso, esse é o país de vocês. Próximo. Ou Ouagadougou, essa capital. Como é? Qual é o número? 10. Aqui 10. Aqui, ó. Isso, a gente tem que olhar pra cima. Burkina Faso. Isso, Burkina Faso. Burkina Faso. Esse é o país de vocês. Faso. Próximo. Gente, não esqueçam o país de vocês, tá? É chamado pelos alemães de Camerun. Qual é o número? 6. Seis é aqui. É aqui. Gostei de deixar. Não, mapa do Brasil, Não, né? Calma, meu dedo tá chegando lá. Caramba. 6. Pelos alemães, isso significa que em português não vai estar exatamente esse nome. Pois é. Quê? Pelos alemães não é. Em português não é exatamente esse mesmo nome. Bem aqui, ó. Bem aqui, tipo aqui na voltinha. É aqui? Mas aí aqui. É aqui, né? Esse aqui. Aqui? Camarões? Isso. Próximo. Qual é a dica? O país africano com maior índice de desnutrição. 35%. Ah, qual que é o número? 24. 24. Etiópia? Mas é por aqui. Tá, acho que tu tá com o dedo em cima ali. Ó. Somália. Somália. Isso, Somália. Próximo, tem mais algum? Afro-brasileiros formaram ali uma comunidade chamada Tabon. Qual é o número? É o 9, é o Gana. Isso. Todo mundo? Todas as duplas já têm país. Gente, agora vocês devem se organizar nos computadores e fazer uma pequena pesquisa a respeito desses países. A gente gostaria que vocês selecionassem as informações que vocês vão conseguir encontrar na internet que vocês julgam mais interessantes ou mais relevantes. E a partir disso, vocês vão construir alguma coisa para apresentar essas informações para a turma. Vocês podem fazer um poema, vocês podem fazer uma música, vocês podem fazer um teatro. O importante é que vocês sejam criativos nesse sentido. Não precisa ser muito extenso, tá? Pode ser curtinho. O importante é que vocês consigam comunicar à turma as informações que vocês encontraram a respeito desses países, tá? Que hora é agora? Agora são 10h34. Tá, uns 10 minutos daí. Essas atividades que foram executadas, elas podem ser utilizadas em diferentes disciplinas na escola, né? Vocês podem utilizar a atividade do jongo, por exemplo, nas aulas de português, né? Em que vocês trabalham a leitura, vocês trabalham um gênero textual que é específico, né? Vocês podem trabalhar também essa mesma atividade de jongo na educação física, porque a atividade se pretende uma dança, né? Vocês podem trabalhar essas atividades nas aulas de geografia, nas aulas de história, nas aulas de educação artística também, né? Principalmente agora nesse contexto que a gente está trabalhando. Ensino religioso. Então tentem encarar, né, essas atividades dessa forma, interdisciplinar, porque é dessa forma que elas pretendem ser. Tá, o nosso é uma dinâmica assim, a gente vai entregar, vocês vão pegar um papelzinho na nossa mão, que nem foi antes, e vai ter informações, só que vai ter, por exemplo, um pega clima e o outro vai estar com a resposta, então vai estar com uns números. E daí depois... O pessoal lê, só... Conversa pelo número 1, daí, que tem o número, né, daí... 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Vai até o 9. Tá. Não, perdeu um ponto. Se fosse meu mas não Aguentou? Uma
Matheus não veio. Não tem certinho. 8. Não, começa com 1. Eu só acho que é a resposta. Então tem um. Extensão territorial. 677.657 km². Só uma revisão, qual é o país que vocês pegaram? Somália. Ok. É capital. Mogadíscio. Como? Mogadíscio. Clima. Árido tropical. Divisão administrativa. Eu acho que é o que falta primeiro, deixa eu ver. Tá, é o 4. É o 4. 8 regiões. 5. Idioma. Árabe, somali, oficiais, inglês e italiano. Religiões. Islamismo 98,5% e outras 1,5%. Esperança de vida ao nascer. 47,5%. Taxa de mortalidade infantil. 107 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Que número tá? 9. Agora é 9. Domicílios com acesso à água potável. 29%. Fechou? Isso aí. Então, o nosso país é o Chad, também conhecido como Tchad ou República do Chad. E é um país, assim, bem difícil, assim, na real, porque ele fica bem no meio da África, centro-norte da África, né? Isso, e ele não é banhado por Não é nenhum banhado mar, pelo nenhum mar, não. e isso é bem estranho, na real, né? Porque imagina, eles ficam no Saara e não tem nada de mar, assim, então é bem seco. Mas eles têm um rio não, um lago que leva o nome do país, que é o Lago Chad, que é o maior rio, é a maior bacia do país e a segunda maior da África. Eles têm como língua oficial o francês e o árabe, e as religiões, o cristianismo e o islã. Isso é bem curioso, porque eles têm 6 festas nacionais, e essas festas são religiosas e misturam o catolicismo e o cristianismo e o islã. Então tem espaço para os dois, assim, no calendário. Claro, ali onde a gente pesquisou, a gente não sabe como é que se dá essa mistura, assim, se isso é pacífico, se não é, se as pessoas se matam por isso ou não. Mas no calendário existe isso lá, tá? Assim, dá pra gente... Teve a sua independência em 1960 e é uma zona, como a gente disse, de muito conflito, principalmente com o Sudão. Isso, com o Sudão, que é um país embaixo deles. Eles têm guerras civis desde a década de 70, de 1979. É um governo marcado por golpes de Estado. Eles são muita violência política. É um dos países com maior índice de corrupção mundial. É bem complicado, assim, e isso é bem maluco, porque a gente foi lendo a partir da situação política do país e vendo outras situações. E a gente vê como isso afeta todo o restante mesmo. Assim. E também ele tem o maior índice de corrupção do mundo. Em 2000 alguma coisa era maior. 80% da população ainda sobrevive da agricultura de subsistência. Eles possuem apenas 2% de saneamento básico. Isso na região urbana, na região rural nem tem dado. E 48% da região urbana tem acesso à água potável. E também ele tem um dos índices mais baixos de densidade de linhas telefônicas. Então é um país bem complicado. Aí, com essas informações terríveis, a gente achou sobre a música. Que é o Chad Jazz, que surgiu na década de 60, em 1964, um grupo chamado Chad Jazz. E eles foram se transformando em outros grupos. E é uma mistura de música africana com música moderna. E eles defendem um movimento cultural do sul do país chamado Sai. E é uma música bem maluca, assim, bem diferente, assim, da gente escuta. E a gente vai tentar botar pra vocês, porque a gente também não ouviu ainda. Legal. Tipo assim, a gente só começou assim, mas não... Surpresa. Acaba a bateria telefone agora. Não faça agora. Parece que é uma gosta. Não é meu telefone, isso é a música mesmo. Não tá baixinho. Agora tá. É bem animado.
Isso foi o que a nossa pesquisa fez agora. Que é o nosso país. É bem simplesinho, foi o que deu pra fazer nesses minutos, mas ficou bonitinho, assim. Desde Guiné até a Nigéria. Anos de civilização em comum. Assim nasceu Gana, com influência de Songhai, Hausa e Kanem-Bornu. Situada na costa atlântica, foi posto de comércio de escravos. E no século XIX, sob domínio inglês, um desafio a ser enfrentado. Hoje, um dos países mais ricos da África, foi o primeiro a conquistar a independência. Entre têxteis e prendas de variadas cores, a cultura tribal mantém sua essência. Daí, uma curiosidade, que nem a gente pegou ali a questão do Tabon, a comunidade Tabon, né? Para quem, uma questão bem interessante, né? Que são comunidades de escravos libertos do Brasil, né? Ou seja, são afro-brasileiros, e retornados a Gana, na África, entre 1875 e 1836. São as maiores comunidades de afro-brasileiros que tem fora do Brasil. Tá, muito bem. O clima do país é úmido e tropical, localizado na costa oriental da África Austral. Essa antiga colônia e província ultramarina de Portugal faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa legal. Maputo é sua capital. É pouco desenvolvida, mas autossuficiente em tabaco e bebida. Os principais recursos minerais incluem carvão e sal. Possui também reservas de mármore e gás natural. Praias e zonas propícias ao mergulho nos seus mais de 2.000 quilômetros de litoral. Moçambique é uma república presidencialista, reconhecida pelos seus artistas plásticos e turistas. Um desenho para ilustrar o nosso país, né? Burkina Faso. O que significa Burkina Faso, então? A tradução é pátria dos homens íntegros, né? Pátria é Faso, e daí homens íntegros é Burkina. E aí o desenho significa que, tipo, nós fizemos um homem para ilustrar o homem íntegro, né, de Burkina. E desenhamos uma escola meio que, tipo, para falar sobre o problema do país, que é a educação. Tem muito... Lá é o país que mais tem pessoas analfabetas do mundo. Então a gente fez a escola, né, para ilustrar esse problema. E uma bola de futebol, né, para falar do esporte. Na verdade, é uma bola no contexto que os esportes mais praticados lá é handball, futebol, rugby, tênis e o atletismo. A gente fez só isso para ilustrar algumas coisas que a gente achou. Muito bem. Mais de grupos étnicos não falam a mesma língua, mas habitam o mesmo país. A sua cultura se traduz na arte de viver, e os funerais são um pretexto para grandes cerimônias muito coloridas. Existem 4 sistemas religiosos importantes: catolicismo, protestantismo, islamismo e animismo. Mas no país encontramos também o budismo, o batista, Igreja de Deus, entre outras. Musicalmente, é composta de concertos de orquestra, música de câmara e jazz, o mesmo ritmo que os grupos de jovens artistas se reúnem para produzir nos cabarés. A pintura e a escultura reúnem grande número de habitantes de Camarões. As representações são os tradicionais temas da África e outras são interpretações abstratas. Espero que vocês tenham gostado.